Aposto que você tem a mesma dúvida que eu quero tirar hoje, ou seja, qual a melhor sela para eu poder andar a cavalo, qual a melhor sela para eu poder treinar, ou seja, Marquinho, eu quero comprar uma sela e qual a melhor sela que você indica para eu comprar? Aí a minha pergunta começa sendo diferente. O que você quer fazer para a gente poder escolher uma melhor sela, tá? Quer saber mais? Então curta, compartilha esse vídeo. Se você ainda não está inscrito no canal, corre lá, se inscreva e bora com nós descobrir qual que é a melhor sela. Vamos tentar separar por partes, né? A gente procura sempre separar a etapa do cavalo em várias partes. Ou seja, primeiro doma de um cavalo, treinamento de um cavalo, depois a gente vai usar o cavalo para passeio, ou para lida, ou para prova. Então, de acordo com a prova que eu vou fazer, vai ser o tipo de sela mais recomendado. É difícil eu entrar para fazer uma prova de marcha com uma sela americana, né? Não que não possa, que não dá certo para andar, dá, mas você fica fora dos padrões, vamos dizer assim. Mesma coisa você querer fazer uma prova de laço com uma sela australiana, tá? Mas vem comigo então que eu quero te falar qual que é a melhor sela que você tem. Se você quer fazer o passeio, se você quer trabalhar na lida do campo, qual vai ser a sua melhor sela? Porque a sua melhor sela nem sempre é a minha melhor sela. Mas antes da gente saber qual a melhor sela, a gente vai saber o que? A gente vai saber o que o cavalo precisa, o que é melhor para o cavalo. Depois a gente vê o que é melhor para nós, tá? Lembra você que a sela é uma ferramenta só para trazer mais segurança e conforto para o cavaleiro. Legal? Então, a sela tem que ser confortável primeiramente para o meu cavalo, depois para mim, numa dessa. E o que é confortável para um cavalo? Quando a gente vem falar da parte que toca no corpo do cavalo. Uma sela boa pode ser usada em um cavalo sem manta. Por quê? A finalidade da manta é trazer conforto e absorver o suor do cavalo. Para quê? Para baixar a temperatura. A gente fala em um outro vídeo mais sobre isso, tá? Mas a gente está tirando a dúvida de um dos alunos e a gente vai explicar melhor ainda para vocês. Então eu vou erguer essa sela aqui, a gente vai falar sobre o quê? A parte de baixo de uma sela sempre é falada como soador, que é essa parte aqui, tá? Então esse daqui é um arreio cutiano, a gente vai tirar as coisas, que o soador dele traz um conforto para o cavalo. O que essa parte tem a finalidade de fazer? De assentar melhor na linha dorsal, no lombo do cavalo, né? Na coluna do cavalo ali, e poder realmente dividir o peso. Tá? Não fica um peso concentrado no ponto só, quer dizer, tem a função de dividir, esparramar o peso em cima da linha do animal, tá? Então, aqui eu tenho, e o que a gente procura sempre numa sela? Que eu tenho essa passagem de ar que vocês estão vendo aqui, ó, tá? A entrada de ar, que a entrada de ar nada mais é do que esse duto que vocês estão vendo aqui, ó, tá? Então, isso quando a gente está no cavalo, ele vai apoiar por aqui e mesmo assim tem uma corrente de ar para quê? Para ajudar a baixar a temperatura, a circulação de ar. Então, a primeira coisa que eu quero é que toda ferramenta tenha isso. Alguns vai ser maior, outros vai ser menor. Tem até aqui a bita, se precisar a gente põe arreio nela. Mas vamos lá. Aí a gente vem para esse daqui, ó. Esse daqui é um lombil ou cutuco que a gente fala em alguns lugares, cuja ele não tem um suador praticamente, né? Ó, tá vendo? Já é o caco, né? Armação direto. Então a distribuição de peso dele é bem menor em cima de um cavalo, né? De um animal. Você vê aqui, ó, que ele realmente tem, né? Ele é bem pequenininho, então a distribuição de peso dele é até numa área legal pelo tamanho que ele tem, tá? Então a gente vai explicar o que essa ferramenta vai nos ajudar, quando ela ajuda nós, tá? Então vamos lá. E depois a gente tem a sela. Vou pular de lado que a gente consiga ver melhor. Aqui eu tenho o suador da sela, vocês estão vendo, né? Que é diferente, ele é um feltro, né? Na verdade, existe de lã na sela, de carneiro, de feltro, tá? Já vi também de um material, tipo uma espuma, não conheço direito aquele material, mas aí tá aqui, ó. Então esse daqui é uma sela feita de feltro. E vocês veem que ele também tem o duto de ventilação aqui, ó. Tá? Nessa forma que a gente está vendo, ó, o rasgo para ter. Então ela vai apoiar no lombo aqui, vai apoiar aqui, e mesmo assim eu consigo ter uma linha de ventilação. E olha o tamanho desse suador, quer dizer, olha o tamanho de distribuição de peso que eu tenho numa sela dessa. Tá? Então, primeira coisa que eu procuro, esse conforto para o cavalo. Se eu for comprar uma sela, que eu chego aqui e tem um negocinho de nada, pequenininho, baixo, mal feito, eu sei que aquela sela não é legal, porque eu preciso. Independente do que eu vou fazer, se eu vou laçar, se eu vou brincar, o que eu quero fazer com o meu cavalo. Tá? Então, agora a gente já conseguiu entender qual é a finalidade, né, dos suadores, distribuição de peso, trazer um conforto para o animal, tá? Então a gente já sabe isso, legal. Aí agora a gente vem para algumas coisas que são particularizadas, melhores para nós, tá?
Então vamos lá. Esse aqui é um arreio cutiano, a gente usa muito aonde? Não dá para usar na doma, dá para usar na lida do campo, dá para usar no passeio, tá? Então é uma ferramenta que quando eu vou para o campo procure com ela, quando eu vou fazer uma cavalgada procure com ela. Por quê? Porque ela é mais macia, tá? Ela me possibilita, né? Não que as outras eu não tenho como colocar, mas ela permite que eu coloque, né, um pelego para trazer um conforto mais bacana. E eu tenho um chinchador nessa ferramenta para quê? Para poder laçar alguma coisa, uma criação no pasto e fazer um curativo ou amarrar algum para ser arrastado, né, para a gente trabalhar na chincha, tá? Então essa ferramenta me ajuda. E a gente tem nela os travessões separados, como vocês veem, né? Aí eu venho aqui, eu tirei o meu pelego, tá? Show! O que é bacana? Vou tirar o travessão. Trabalha sempre com duas barrigueiras. Eu procuro celas, né, que trabalham com duas barrigueiras. Ah, mas a minha é uma só. Geralmente é de uma, é cela de tambor, tá? Que a gente usa uma barrigueira só. Mas vamos lá. O que a gente tem aqui, ó? Eu tenho um arreio cuja ele é arredondado, tá? O que eu gosto? Eu gosto desse arredondado porque ele me traz um conforto bacana. Qual que é o conforto que ela me traz? Quando eu sento no cavalo, eu sinto a pressão na lateral. Muito confortável. É diferente se você tivesse sentado numa cadeira. Você sentar numa cadeira, você senta com um assento reto. Aqui você senta arredondado, tá? Então, para mim, traz mais conforto. E essa ferramenta permite que eu carregue bastante coisa, né? Para ela ter alguns lugares para pendurar, tá? Mas em si é isso. O que eu preciso analisar? Depois que eu mostrar as três ferramentas, eu vou te mostrar o principal de qualquer tipo de sela que você for comprar, que você tem que saber, tá? Então, espero que a gente vai te mostrar. Então, aqui tem meu arreio cutiano. Uso muito, gosto muito, recomendo. Arreio cutiano. Tá? Para quê? Para passeio, para trabalhar na lida, para domar. Vamos dizer que aquela ferramenta 1001 utilidades essa. Tá bom? Mas se você só quer ter um cavalo para passear, não vai domar, não vai treinar na lida do campo, use outras ferramentas. Vamos lá. Esse daqui, ó. Esse daqui é o lombil, que a gente fala, né? Lombil, cutuca, depende do seu estado, vai ter uma nomenclatura. Tá? Eu uso muito mais ele para domar, para o trabalho de doma. Por que, Marquinhos, para o trabalho de doma que você usa mais ele? Eu vou mostrar para vocês agora. Tá? Esse aqui eu tenho um assento mais quadrado, você vê que é reto, como se estivesse mais sentado numa cadeira, e o encosto aqui atrás é bem alto, tá? E ele tem uma frente, a gente chama de cabeça. É a mesma, esse aqui é um lombil, é a mesma armação de um arreio de cabeça. Tá? O arreio de cabeça vai ter um suador, tipo da sela. Então por baixo, se fosse um arreio, tá, de cabeça, seria a parte de baixo dele igual da sela, né? E a parte de cima almofadada, por exemplo, com chapa. Tá? Então a armação em si é a mesma. A finalidade dessa ferramenta, para mim, como que eu uso ela, tá? Então vamos lá, eu sentei aqui no cavalete, vou estrivar. Vou deixar o meu estribo. Deixa eu virar ela de novo no cavalete, que ela é meio pequena para esse cavalete. Boa. Sentei aqui, ó. Meus dois estribos. Tá aqui. O que tem? Qual que é a vantagem dela? Eu consegui ter minhas mãos livres e ficar agarrado. Como que você fica, Marquinhos? Então eu venho aqui, ó, e travo. O estribo desse arreio, ele é mais curto. Para quê? Para eu travar a minha coxa e meu joelho aqui. Eu estrivei lá. Tô aqui, o cavalo pode pular, pode fazer o que for, que eu não saio de cima dele, né? É muito difícil eu conseguir cair de uma ferramenta dessa. Então, quer dizer, eu estou muito mais preso nela para me ter a mão livre, para quê? Para eu poder acudir o meu cavalo. Então, é a ferramenta geralmente que a gente usa para montar no cavalo a primeira vez, no muar as primeiras vezes. Ah, mas eu sou um cavaleiro inexperiente, inseguro, e eu quero ter mais essa segurança. Dá para andar? Dá. Só que você tem que ter, se você andar com estribo, como a gente anda numa sela, mais solto, não tem quase finalidade nenhuma. Mas se você andar assim, só que se você andar assim por muito tempo, vai te trazer um desconforto muito grande. Nessa posição que sua perna vai trabalhar aqui, tá? Diferente se eu tivesse um estribo longo e um estribo curto. Então aqui eu estou sempre travadinho. Só que por ela ser alta, então eu tenho aqui a frente presa e o assento atrás preso. Então eu tô livre para acudir o meu cavalo. Agora não adianta eu ter uma ferramenta dessa e não saber usar as minhas mãos. Eu vou usar para segurar. Não vai valer de nada, tá? Então essa é uma ferramenta que eu não uso para passear para rua, nada disso. Eu só uso realmente ela para poder domar cavalo. Ainda mais pelo fato dela ter uma região muito pequena, né, que a gente já mostramos, de suador. Ou seja, a distribuição de peso aqui dela é menor. Isso não traz tanto conforto para o meu cavalo.
Então, para fazer uma cavalgada longe, um passeio longe, eu não recomendo esse tipo de ferramenta. Eu recomendo mesmo uma que tem um suador melhor, tá? Ah, mas eu fiz, o meu é arreio de cabeça, não é mais um lombo, uma cutuca. E aí o suador vai ser maior, vai ter mais conforto. Aí joia, aí vai ser chique para você conseguir ter, né, o seu cavalo uma coisa muito bacana. E aí a gente vai vir para a sela, legal? Agora a sela já tem muito mais particularidades. E aí agora a gente veio para a sela, né? Lembro você que essa sela é a sela modelo Marquinho Muladeiro. Então tem algumas coisas que eu vou até mostrar para vocês que eu busquei melhorar. Depois de 20 anos trabalhando no cavalo, eu busquei um modelo de sela que me auxiliasse no que eu mais preciso. Tá? Então vamos lá. Essa é uma sela americana, sela de pito que a gente fala, tá? Não é uma sela de laço, é uma sela de rédea. O modelo dela, o desenho dela é uma sela de rédea, desculpa. Tá? Mas qual que é a diferença? O que eu mais procuro numa sela? O que a gente vai procurar? Primeira coisa é o tamanho do suador, tamanho legal. Show, né? Que a gente tem por baixo. Depois a gente chama, essa ferramenta aqui numa sela se chama paralama, tá? Que é onde me traz um conforto. Diferente desse arreinho que é só essa correia aqui, ó. Né, que é o lório. Da outra também que é uma correia. Que quando você está andando, você vai sentar no seu cavalo, você vai andar. E se eu tenho uma correia muito pequena, toda vez que vem para trás aqui, ela vai beliscar a minha coxa. Tá? Então qual sela que tem? Geralmente a sela australiana tem algumas que tem só a correinha, tem algumas que tem o paralama solto que cai lá embaixo e isso te traz um desconforto muito grande, tá? Então eu gosto de selas que o paralama são assim mesmo, tá? Você vê aqui, ó. Você vê que a diferença que eu trabalho com a minha perna em relação ao lombigo que eu estava montado já é diferente, mas aqui, ó, o que eu tenho nessa sela? Vamos lá que eu vou mostrar para vocês, já estou sentado nela. Eu tenho uma cabeça, igual aquela cabeça lá, eu tenho uma cabeça nessa sela. Então quer dizer, ela ajuda, se o meu cavalo ir para frente, eu travo aqui, tá? E se meu cavalo sair de arranque, eu tenho um assento alto, tá? Que eu fico coladinho na sela. Então quer dizer, agora eu tenho uma sela que eu tenho, que a frente dela aqui, ó, é arredondada, para eu trabalhar com as pernas numa posição gostosa, numa posição que eu não fico com ela muito aberta para não ter dor, e também não fica muito fechada aqui, comprimindo eu, né? E atrás eu tenho um assento que é como se eu estivesse numa cadeira almofadada, tá? Então, para a gente entender, é como se tivesse uma cadeira almofadada. Vocês estão vendo o tanto que ela afunda, ó? E ela é o que? Ela é reta e quadrada. Então aqui eu busquei nessa cela, numa cela eu busco o que? Um conforto macio, tá? Uma cela que me projete sentado nela, não jogando para frente. Vocês vão ver algumas celas, né? Alguns modelos de cela que ela vai te fazer isso aqui, ó. Ela vai te projetar muito para frente do animal. Você trabalha muito em cima da espada do animal. Isso acaba até atrapalhando a movimentação. Aqui não, aqui eu sento aqui. Quando eu sento aqui, ó, estou sentado no meio da cela. Automaticamente eu estou distribuindo peso em toda a cela. Não estou concentrando em uma parte só da cela. Tá? Então é isso que eu sempre estou buscando quando eu vou comprar uma cela, quando eu quero uma cela. Então independente se ela é australiana, que é aquela que só tem alcinha, né, para segurar. Independente se ela é uma cela americana, uma cela de pito, uma cela de rédea, o que for. O que eu busco? Uma cela que projete eu ficar sentado nela, confortável. Que eu me sinta sentado em uma cadeira, confortável também, tá? E que tenha esse encosto alto. Por que encosto alto? Vocês viram que eu estou sempre colado aqui. O animal pode dar um arranque para frente, eu estou colado. O animal pode sair para trás, eu estou colado. Quer dizer, a chance dele tirar eu de cima é muito difícil nessa cela. Tá? Ela me traz esse conforto. Esse modelo meu, o que a gente fez? Desceu o pito mais para frente e ergueu o assento de uma cela de rédea convencional. Por que isso? Para trazer a segurança, para eu nunca ficar enroscado no pito e também nunca sair para trás num arranque. E ela me permite pôr alguns acessórios, né? Aqui para pendurar a cabeçada e assim por diante. Então o que a gente vai buscar em uma cela? Tá? Peraí que o principal ainda não falei para vocês, vou falar daqui a pouquinho. Conforto para o cavalo, conforto para o cavaleiro, segurança para o cavaleiro. Tá? Os três quesitos. Só que para eu poder ter os três quesitos junto em uma peça só, eu preciso saber o principal. Que é o quê? Qual o tamanho da cela que eu preciso. Não adianta eu querer comprar uma cela, achando que a cela vai servir para mim, que a cela usada do meu amigo vai servir para mim, se eu não tiver a noção do tamanho da cela. Mas antes de ensinar como que você vai medir para descobrir o tamanho da cela sua, a cela existe armações de madeira, de plástico, né? Armação de madeira, armação de nylon, armação de ferro, armação de fibra. Marquinho Muladeiro, qual você recomenda? Tá? É assim, essa daqui é armação de madeira, essa é de madeira, aquela é uma armação de madeira.
né? Tem outro que é armação de ferro, Putiano, geralmente é armação de ferro, outros modelos. Eu tenho de plástico injetável, que é muito semelhante a essa peça aqui, ó, esse estribo, tá? É um plástico, é um nylon injetável, e tem duas celas desse tipo de material, mas você não acha no Brasil. A mais convencional é de madeira. Mas é que você mais vai achar no comércio para comprar vai ser a de fibra. Qual que é o problema aqui da cela de fibra? Se você for usar uma cela como a gente usa aqui todo dia, né, passa por 4, 5 cavalos por dia, uma cela de fibra não vai aguentar esse puxado, a gente fala, né? Porque o material da cela de fibra não é maciço, infelizmente. Eles são feitos peças separadas e juntadas as peças. Então ela é uma cela leve. Você vai catar a cela de fibra, você vai fazer aqui, ó. Você vai com a mão só. Essa cela aqui pesa, eu acho que de 8 a 9 quilos. Uma cela de fibra vai pesar em média de 3, 4 quilos. Tá? Então é uma cela mais inferior. Então dá para comprar? Dá, mas você vai estar sabendo que você está comprando um material mais inferior. Quero um material melhorzinho, Marquinhos. Qual que você recomenda? Cela de madeira. Armação de madeira. Você pergunta para o seu fornecedor, ó, que você vai comprando, qual é a armação da cela? É fibra? E a de madeira? Quanto sai? Qual que me compensa mais? Conversa com o vendedor, pergunta, especula, né? Porque isso vai fazer total diferença. Não adianta você achar que está comprando a cela mais bonita e a armação é fraca, não vai aguentar. Se o cavalo cair, Marquinhos, com uma cela dessa, rolar com uma cela dessa daqui, muito pouco provável que aconteça alguma coisa, dela entortar, dela quebrar. Uma cela de fibra é uma chance muito grande de quebrar, tá? Então você tem que chegar numa cela, tem que catar a cela aqui, ó, não pode torcer, né? Tem que mexer ela inteirinha, não pode torcer. Se eu pegar uma cela, pode ser de madeira ou de plástico, eu puxar aqui, se eu dobrar aqui, ela movimentou um pouco, ela tá quebrada. Se eu pôr no meu cavalo, vai, né, machucar o meu cavalo ali, a linha dorsal do meu cavalo. Depois o curativo vai ficar muito difícil, beleza? Então vamos lá, agora eu quero te ensinar a medir a sua cela, tá? Olha as minhas celas, né? Eu vou medir a minha cela agora e eu quero uma cela que eu fique certo nela. Porque se eu montar numa cela muito grande, eu vou ficar perdido dentro dela. Mas se eu montar numa cela muito pequena, vai ser desconfortável. Por quê? Eu vou estar andando encostado aqui e sentado quase aqui em cima. Então tem que ter uma cela bacana. Então, existem dois tipos de medidas, tá? Que eu faço. A primeira medida, eu quero uma cela para passeio, uma cela para eu andar, confortável, para fazer uma provinha. Mas como que você mede a cela? Eu vou vir. Vou fechar minha mão nessa posição, vou encostar ela aqui atrás e vai encaixar aqui. Vocês estão vendo aqui, ó, que bacana? Essa é a minha medida de cela, tá? Então eu fiz essa posição com a minha mão, eu tenho uma medida de cela. Bacana? Aí olha a diferença para essa daqui agora, ó. Vou vir aqui, vou fazer a mesma coisa. Encostei o cotovelo, venho aqui medir. Ô louco, Marquinhos, mas não cabe, né? Vocês estão vendo a diferença de tamanho? Então quer dizer, essa cela eu quero montar para domar. E aí quando eu quero domar, eu quero ficar numa cela que eu fique bem encostadinho, não tem nenhuma folguinha para mim estar sempre travado. Então aí eu vou buscar uma outra medida, que é essa medida aqui, ó. Então agora eu quero daqui a aqui. Vocês estão vendo como que ela encaixa certinho, ó? Daqui a aqui. Encaixou. Então quer dizer, o cutuco a gente fez essa medida. Olha o tanto que eu tenho de folga aqui, ó, quase 3 dedos. Tá? Por quê? Porque esse daqui é a folga que eu quero para me andar relaxado. E ali eu quero andar sempre muito apoiado. Então o cavalo está inseguro e está no estágio de domo trazendo uma insegurança, eu vou nessa. Tá confiável, eu vou com uma cela dessa. Então o que, que eu tenho? Como que eu meço isso para saber, Marquinhos? Isso a gente se mede em polegadas. Tá? Então se eu vim aqui medir essa cela aqui, ó, em polegadas, que é a parte, quem não sabe polegadas, é a parte de número maior em cima da trena. Eu vou encostar aqui, eu vou vir aqui, ó. Essa é uma cela de 14 polegadas. Se eu vir nessa outra aqui, ó, essa é uma cela de 13 polegadas. Então tem diferença de uma polegada de uma para outra. Então eu vou vir aqui, ó, por exemplo, que nem eu fiz lá na Cutiano, tá, ó, desculpa, no Cutuca, 13 polegadas, tá vendo? E quando eu venho com a mão aqui, ó, como eu fiz na outra, eu vou tentar pôr aqui assim para ficar mais fácil. Olha lá, ó. Fechei a mão, 14 polegadas, quer dizer, eu fecho a minha medida aqui e meço, que é a medida que eu tenho. Marquinho, mas eu só achei cela de 10 polegadas, vou pôr de 12, 20. Gente, a armação a pessoa faz do tamanho que tem que ser a sua cela. Tá? A armação dessa cela aqui é 14 polegadas e meia. Para quando ela tivesse enervada pronta, ela caísse para 14. Tá? Essa daqui é 13 polegadas e meia, para ela enervada cair para 13 polegadas. Então a gente tem uma perca. Mas como que eu compro, Marquinho? Pede a medida exata que você quer ela acabada. A pessoa que vai te fornecer sabe qual é a medida que você precisa, que ela vai precisar da armação. Tá? Então ficou muito mais claro. O principal, além de todo o conforto,
é você ter uma sela da sua medida, você conseguir o conforto em uma sela da sua medida, tá? Então eu vim aqui, ó, eu sentei e eu consegui um conforto numa sela da minha medida. E mais um detalhe da sela Marquinhos Muladeiro é que muitas vezes você vai comprar uma sela, a pessoa vai te vender uma sela que ela termina aqui, ó. E olha o tanto que essa sela é maior. Por que isso, Marquinhos? Para ajudar a dividir o peso numa área maior do cavalo. Então, se você comprar uma sela que é muito curtinha, tenha a mente que você está dividindo todo o seu peso. 60 quilos, 70 quilos, então vamos por lá, eu peso 70 quilos mais 8 na sela, 78 quilos em cima do espacinho assim, vai ser muito desconfortável o meu cavalo, vai machucar o meu cavalo. Então, se eu conseguir dividir essa área, é legal. Também não posso ter uma sela que vai passar do tamanho do meu cavalo é pequeno, eu quero uma sela enorme, não vai dar certo. Então, ache uma linha de equilíbrio para o cavalo que você vai usar, tá bom? Espero ter conseguido te ajudar. Gostou? Então curta, compartilha, siga o canal se você ainda não segue. E se você tem alguma dúvida, deixa aí a sua dúvida que eu venho para tirar, como eu estou fazendo do amigo aqui também. Beleza? Um abraço, até mais!